Você aí, estou aqui de volta mais uma vez, eu que vos fala, professor Ronilson Mendes, que em matéria de legislação não te deixa na mão. Trago aqui agora, nesse instante, mais uma aula para você que está se preparando aí para fazer o concurso, né, do Conselho Federal de Biologia, CFBio. Então, nesse instante, eu vou falar sobre alguns tópicos interessantes, né, que começam no artigo 44 e vai até o artigo 50. Vou falar aqui sobre processos, né? Vou falar aqui sobre recursos e vou falar também sobre revisão, não é, processual. Então, o que acontece? Primeira coisa que você não pode esquecer é que qualquer matéria que vier a ser submetida ao plenário do Conselho Federal de Biologia, antes deverá ser instruído de forma processual. Né? Quem é que faz isso? Quem é que forma o processo? É a secretaria. Então a secretaria vai pegar o que? Todas as peças, vai colocar os documentos sobrepostos, vai numerar, vai rubricar todas as páginas, entendeu? Vai informar também se existe ou não matérias conexas com aquelas que estão sendo tratadas. E uma vez que a secretaria faça esse procedimento aí de tipo de cartório mesmo, né? Como se vê aí nos tribunais, uma vez que é feita essa parte aí, esse processo ele vai ser encaminhado para o presidente. O presidente ele tem duas atitudes a tomar nesse instante: exercer o juízo de admissibilidade, entendeu? Recebendo esse processo, tá? E como estando totalmente correto, ou então ele poderá despachar. Despachar para quê? Para que a parte, o interessado, faça o que nós chamamos de retificação. Então, aí, nesse procedimento aí, o juiz está fazendo um saneamento desse processo. Então, ele despacha, uma vez que faltou alguma peça, faltou algum documento, não ficou claro alguma coisa, está imergível alguma peça, então ele manda fazer essa retificação, até pelo próprio princípio, hoje, o princípio processual, né, do código do CPC, que é o princípio da cooperação. Então, se essa cooperação existe nos próprios tribunais, o juiz com seus auxiliares e as outras partes, como por exemplo o Ministério Público e advogados, então se isso existe no próprio tribunal, já também deverá existir aqui em âmbito do Conselho. Então o juiz mandou sanear, mandou corrigir, mandou fazer as devidas inclusões, né, ou retificações. Uma vez que esse processo é saneado, poderá exercer aí o seu juízo de admissibilidade. Então, feito isso, feito esse juízo de admissibilidade, o processo será encaminhado a comissões, né? A comissões que são comissões temáticas, né? Nós temos comissões que lidam existem as comissões permanentes, como por exemplo a de licitação, a de patrimônio, ok? E existem comissões também temporárias, existe grupo de trabalhos, existe outros casos, como por exemplo assessorias. Então eu vou atrás agora, eu posso, como presidente, encaminhar esse processo para as comissões específicas, né? Que tratam daquele assunto, ou então eu mando direto para o relator, tá? Aí o relator ele vai fazer o que? O seu parecer. Ele tem que, baseado no que foi tratado nas comissões, ele vai fazer o seu parecer. Daí ele encaminha novamente ao presidente. Aí o presidente vai, né, submeter esse processo a julgamento em plenário, tá bom? Eu já até falei isso aí, que esse julgamento plenário começa com a leitura aí do relator, né? Mas vamos por aqui. Então, uma vez que o processo está pronto, o presidente recebeu ou mandou despachar, ele vai distribuir para comissões ou para o relator. Então, o que acontece em seguida? O relator tem prazo de 30 dias, entendeu? 30 dias corridos, contada a data do recebimento, para apresentar o seu parecer, podendo solicitar informações ou solicitar diligências, tá bom? Então ele poderá o quê? Solicitar informações ou pedir diligências no que se refere a determinado aspecto daquele processo. Então o relator ele tem 30 dias, tá? 30 dias para fazer o seu parecer, tá? Para elaborar o seu parecer, contados da data do recebimento desse processo, tá bom? E ainda ele pode o quê? Ele pode solicitar informações e ou diligências. Então o que acontece em seguida? Em seguida, ainda tem no parágrafo único do artigo 46 a seguinte observação importantíssima: o relator poderá justificadamente solicitar prorrogação de prazo. Então o relator ele poderá, o que, pessoal? Justificando, solicitar prorrogação de prazo, naquele prazo de 30 dias corrido, pode ser o que? Ele poderá
pedir uma dilatação desse prazo. Por quê? Porque ele poderá precisar concluir alguns trabalhos, entendeu? Então, aí cabe ao presidente acatar, conceder uma prorrogação, ou então ele pegar esse processo e falar: ah, tu tá agindo de má fé, filho da mãe, vou passar esse processo para um outro relator. Então isso poderá muito bem acontecer. Beleza? Então é isso que eu tinha que falar para vocês sobre o processo. Agora é o seguinte, pessoal. Agora vamos para a parte de recurso. De qualquer decisão dos CRBios, né, caberá recurso sem efeito suspensivo para o plenário do CFBio, né, no prazo de 90 dias a contar da ciência dada ao interessado. Como assim, Ronilson? Nós já sabemos que o CFBio ele é instância recursal no que tange as decisões da diretoria e no que tange as decisões dos conselhos regionais. Então, de qualquer decisão, né, dos CRBios caberá recurso sem efeito suspensivo. Por quê? Porque não vai suspender, sem efeito suspensivo quer dizer o quê? Que a decisão ela continua valendo, entendeu? Não vai ser suspensa a decisão só porque foi impetrado um recurso. Não, é sem efeito suspensivo. Para o plenário do CFBio, no prazo de 90 dias a contar da data, a contar da ciência dada ao interessado. Então, foi dado ciência ao interessado dessa decisão, então a partir daí começa a contar 90 dias para que haja recursos ao CFBio, que é justamente a instância recursal. Tá bom? Agora, uma outra observação, estamos no parágrafo 1º do artigo 47. O recurso interposto contra a decisão do CFBio, denominado recurso administrativo ordinário para o CFBio, deverá ser acompanhado dos originários do processo. Pessoal, é o seguinte, ó, no que se refere aos recursos, conforme a própria letra do parágrafo 1º do artigo 47 fala, que os recursos que serão interpostos, né, ao CFBio pelo CRBio são denominados de que? Recurso administrativo ordinário, é a RAO. Recurso administrativo ordinário. Ele deverá ser acompanhado dos originais, pessoal, do processo recorrido. Então, deverá ser acompanhado dos originais, ficando a cópia autenticada desse processo, né, lá na secretaria do CRBio correspondente. Percebeu aí? Então, o processo, né, aquela decisão recorrida, né, entendeu? Vem acompanhado de um processo. Esse processo tem que ser o quê? O original. Tá bom? Isso aí não acontece na prática nos tribunais. O que vai é um instrumento, né, para o tribunal. Que, por exemplo, o tribunal é a instância recursal em relação às varas. Mas aqui para nós não. Você não pode esquecer que o original acompanha a decisão recorrida e fica na secretaria do CRBio, né, as cópias autenticadas. Tá bom? Qualquer recurso que for para o CFBio. Então tá. Então vamos aqui. Aí é o seguinte, existe, pessoal, nós sabemos que existem as penalidades que poderão ser aplicadas aos registrados, às empresas, né, que trabalham na área de biologia, tá bom? Então, o que vai acontecer agora aqui? Nas hipóteses, né, de penas impostas pelo CRBio voltadas à suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 anos e de cancelamento do registro profissional. Então, tanto na suspensão quanto no cancelamento, nessas hipóteses aí, o recurso será ex officio, devendo ser remetido ao CFBio com a integralidade dos autos no prazo máximo de 90 dias a contar da decisão. Então é o seguinte, aqui não carece que o interessado tome ciência, como eu falei ainda agora, que é 90 dias a contar da ciência dada ao interessado. Por quê? Porque nesses dois casos, dessas penalidades são as mais graves que são aplicadas pelos conselhos regionais de biologia aos seus registrados, aos seus jurisdicionados. Essas duas são as penalidades mais graves. Quais são elas, Ronilson? É o cancelamento, né, do registro e a suspensão por até 3 anos. Então, nesses casos aí, o recurso é ex officio, ou seja, o próprio conselho vai recorrer pelo interessado. Entendeu? Muito bom, né? No prazo de 90 dias a contar da data da decisão. Fica bem isso aí. A diferença está aqui. É a contar da data da decisão. Porque não é preciso eu dar o que ciência é interessado para que eu comece a contar o prazo de recurso. Não. É a contar da data da decisão. Beleza? Nesses dois casos mais interessantes. Pessoal, aí, olha só. Das decisões tomadas pelo plenário do CFBio, entendeu?
com exceção dos casos de julgamento de recurso, caberá pedido de reconsideração. Então, pessoal, a exceção dos casos de julgamento de recurso, né, as decisões do plenário do CFBio poderão ser reconsideradas pelo próprio plenário, sem efeito suspensivo e no prazo de 30 dias da data da ciência ao interessado, da data da ciência pelo interessado. Vamos aqui explicar melhor. Olha só, tirando aí os casos de julgamento de recurso, né, as decisões do CFBio poderão ser reconsideradas pelo próprio plenário. As decisões do plenário do CFBio poderão ser o quê? Reconsideradas pelo próprio plenário no prazo de 30 dias da data da ciência ao interessado. Tá bom? Então é isso. Sem efeito que suspensivo mais uma vez, não é suspenso, tá? Pessoal, e é facultada a juntada de novas provas no recurso ou no pedido de reconsideração. Então alguém pergunta, eu posso juntar novas provas no recurso ou na reconsideração? Pode sim, é facultada. Porque é facultada, você tem a faculdade, ou seja, você tem essa prerrogativa de exercer ou não, vai depender de você, tá? E por último aqui, pessoal, fechando, já vimos a parte de processo, como é que acontece a instrução processual, que começa pela secretaria, vai para o presidente vai para o relator devolve ao presidente para poder ser votado em plenário. Isso tudo, esse processo tem que estar estar em forma de processo, né? Já falei quais são os detalhes que tem que ter nesse processo. Aí vimos agora a questão do recurso, né? E vimos quais são os prazos sobre o efeito, né? E agora vamos verificar o seguinte aqui. Pessoal, quando tem uma decisão que ela tira de algum interessado um direito seu, por exemplo, foi cancelada a sua inscrição ou foi suspensa por 3 anos, após o trânsito em julgado dessa decisão, vamos dizer que diabo é que é trânsito em julgado? Não cabe mais recurso dessa decisão. Transitou em julgado. Então, após o trânsito em julgado, né, entendeu? Aqui no Conselho Federal de Biologia, temos o que nós chamamos de recurso de revisão. Olha só, é o que fala o artigo 50. Por proposta da parte interessada ou do herdeiro, porque a pessoa pode até ter morrido, né? O CFBio poderá conceder revisão de sua decisão já transitada em julgado. Então essa revisão, pessoal, o pedido de revisão só acontece após o trânsito em julgado. Ou seja, o que é o trânsito em julgado? É porque aquela decisão é irrecorrível, não cabe mais recurso. Então, mas mesmo assim, você encontrando prova nova, verificando que o processo está instruído com provas falsas, entendeu? A pessoa comprovando isso, ou surgindo provas novas, isso é um caso perfeito de revisão processual, sem efeito suspensivo mais uma vez e sem agravar a pena. Quer dizer o seguinte, que dessa revisão não pode ter uma pena maior. Se a pessoa for condenado a ficar suspenso por 2 anos, dessa revisão não poderá ser dado 3 anos para o cara. Não, no mínimo poderá o quê? Ser mantido, entendeu? Não ser levado em consideração essa revisão, tá, pessoal? Então daí. Então vimos aí recursos, né, no Conselho Federal de Biologia, ok? E que não tem efeito suspensivo. E vimos agora também que a revisão não tem efeito suspensivo e nem poderá agravar a pena do nosso jurisdicional, beleza? E agora eu quero te falar o seguinte, eu tenho um livro de 500 questões comentadas que eu fiz, quer dizer, o professor Álvaro Dias fez 100 de ética comentada, eu fiz a parte de regimento da Lei 6.684 de 79. O Álvaro Dias também fez atualidades e a professora Ana Paula fez informática. Então esse livro aqui tem 500 questões no estilo da banca Quadrix, certo e errado, tá? Então a parte de ética é comentado, o regimento e a lei também é comentado, informática é apenas gabaritado e a parte de atualidades é apenas gabaritado. Então é um livro que eu estou vendendo exclusivamente em PDF, tá? Ele tem 88 páginas, tá bom? Formato livreto, você já compra ele, eu já te mando pelo e-mail, pelo WhatsApp, e você já começa a estudar, tá bom? Tá apenas R$25. Você querendo comprar, você me pede que eu te mando detalhes como você fazer para comprar, via depósito ou transferência. Beleza, galera? E lembrando só que se você está aí se preparando para o concurso do CFBio, nós temos uma turma aqui em Taguatinga em andamento, que é um intensivão, né? Inclusive o último módulo começa agora dia 22 de julho. E nós vamos ter um super aulão de exercício com todas as matérias básicas pela manhã até 3 horas
E de 13 até 18 horas eu teremos a parte específica para o cargo de agente administrativo. Então, a super aulão de véspera, ele vai ser no auditório da Faculdade de Processos em Águas Claras. Ele é um aulão especial, pessoal. Ele vai ser dividido em 3 lotes. A pessoa que se antecipar, o primeiro lote é R$50, o segundo lote é 60 e o último lote, para quem vai deixar para comprar na semana do evento, vai ser R$70, tá bom? Então é o nosso mega super hiper aulão de exercícios focado aí em todas as matérias. Beleza, galera? O meu telefone WhatsApp para você pedir a conta por livro ou para saber mais sobre o aulão de véspera é 991 990866. Muito obrigado, tchau!